Sejam bem-vindos, então, a mais esse pequeno tutorial a respeito da planilha. Eu vou começar falando com vocês um pouquinho a respeito do volume de carga. O volume de carga é uma variável muito interessante, muito importante para as questões do desenvolvimento do treinamento físico. Então, para que nós possamos entender sobre a periodização do treinamento, é fundamental que a gente entenda sobre volume de carga. O volume de carga, ele é a medida quantitativa, ou seja, numérica, das cargas de treinamento que se desenvolvem em uma unidade ou ciclo de treinamento. Por exemplo, eu posso somar todas as cargas levantadas em uma unidade, uma sessão de treinamento, eu posso somar em um microciclo, eu posso somar em um mesociclo, eu posso somar em um macrociclo. Então, é toda a carga, todo o trabalho que foi realizado em uma determinada sessão, micro, meso ou macro. Então, eu tenho que entender essa divisão. Essa divisão do volume de carga pode ser um volume global, que é a quantificação de todas as cargas de diferentes orientações funcionais, ou o volume parcial, que é a quantificação de um determinado tipo de treinamento com uma orientação específica. Por exemplo, eu posso somar todo o tempo, por exemplo, horas anuais de treinamento, indiferente do tipo de trabalho que a gente está realizando. Ou eu posso fazer só a soma de horas de trabalho da corrida, ou da musculação, treinamento de força, da flexibilidade e assim por diante. Então eu posso dividir um volume global, que é tudo que o atleta faz, ou um volume parcial, que é a quantificação de um determinado tipo de treinamento com orientação específica. Eu quero trazer então a respeito disso uma outra situação que é bem legal, bem interessante, que é a questão do volume de treinamento e o sucesso esportivo. Existem então melhores situações, atletas que vão e que vêm, que têm diferentes resultados ao longo do processo. Então nós temos aqui sujeitos melhores do mundo. Então esses melhores do mundo, geralmente eles fazem mais do que 1.000 horas anuais. Já sujeitos que participam de eventos internacionais, eles fazem 800 horas de treinamento anuais. Aqueles que participam apenas de eventos a nível nacional, 600 horas anuais, e aqueles que trabalham, que fazem apenas eventos regionais, 400 horas anuais. Então, a gente precisa entender que esses atletas, quanto mais eles treinam, quanto maior o volume de trabalho dedicado ao esporte, ao treinamento, melhor são os resultados. Isso se expressa pela credencial de participar como os melhores do mundo, eventos internacionais, nacionais e regionais. As pessoas devem perguntar, você deve estar se perguntando, tá, mas então por que aqueles que fazem eventos regionais não passam a fazer 1.000 horas anuais e assim se tornam atletas melhores do mundo? Porque nem sempre todo mundo consegue suportar cargas de trabalho, horas dedicadas ao exercício, sem que haja sobrecarga no sistema fisiológico, lesões e assim por diante. Então eu vou mostrar para vocês agora um próximo slide, onde mostra a preparação especial e preparação geral. Preparação geral a gente entende que é as introduções, as bases relacionadas à fisiologia, à parte muscular, tudo mais. E a preparação específica é o direcionamento específico para determinado esporte. Então nós vamos olhar lá, preparação. Na parte de preparação, nós vamos ter uma dedicação aí numa sessão de 60 minutos, em torno de 100 a 300 horas, né, por ano, e nós vamos ter de 10 a 15% para a preparação especial e 75% e 90% para a preparação geral. Por quê? Porque é uma preparação, o início de tudo. Especialização inicial. Então nós vamos ter aí já 50% a 75% de preparação geral e aumenta a carga percentual de 25% a 50% de horas trabalhadas no ano para a preparação especial. E aí a sessão vai variar de 60 a 90 minutos. A especialização aprofundada, trabalhando diretamente com o suporte do esporte, as características do esporte. Sobem de 500 a 1.000 horas anuais, as sessões variam de 90 a 180
minutos, 50 a 75% direcionada à preparação geral e 25 a 50% para a preparação geral. Né? Então a específica aqui, especial, toma bem mais conta já nessa fase. Para resultados superiores, para situações onde que os atletas realmente se destacam. Então nós vamos lá, 75 a 85% dedicado às variáveis do esporte que essa pessoa quer competir. As sessões vão ter lá de 3 a 6 horas, tendo um total de 1.000 a 1.500 horas anuais, deixando para a preparação física geral 15 a 25%. E a manutenção dos resultados, 10 a 15% preparação geral, 85 a 90% de preparação específica, especial, com sessões também variando de 3 a 6 horas. Pode ser um pouco estranho para vocês, mas para atletas de ponta são esses os resultados, são essas as dedicações que a gente fala. Então nós temos aqui no mês, fase ou período, semanas, que são os microciclos, e os mesociclos de aprendizagem, preparatório geral, específico de força. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então nós estamos no mês de outubro, vamos colocar lá, outubro, aqui vai o mês, né? Então, outubro, novembro. Então eu posso botar aqui a organização para 6 meses. Um mesociclo bem trabalhado. Novembro, dezembro. Eu vou colocar aqui janeiro. Então eu posso botar essa agenda fevereiro e março. Beleza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então essa parte aqui eu posso editar, tá? E aqui também eu posso editar, ó. Eu posso arrastar para colocar a fase de base. Aqui eu vou deixar a fase de base para 8 microciclos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, invertido, né? Porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 microciclos. E a parte especial, que a gente viu ali, eu vou deixar o resto. Então eu vou deixar 8 e vou deixar 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 microciclos para a fase especial. 2 meses para a base, 4 meses para a especial. E aí eu vou organizar os meus mesos aqui, ó. Vou colocar aprendizagem. Aprendizagem vão ser aqui os meus 4 primeiros microciclos. Depois eu vou ter um preparatório geral. Claro que esse preparatório geral ele também se confunde com a aprendizagem. Específico de força, preparatório específico, polimento. Eu vou deixar um polimento um pouquinho menor, porque a competição, eu vou botar aqui, ó, competição só na última semana, nas 2 últimas semanas, polimento. Preparatório específico, vou puxar um pouquinho mais. Então tudo isso aqui é editável. Eu posso botar o nome que eu quiser. Posso vir aqui e mudar o nome se eu quiser. Não botar o preparatório geral. Posso trocar aqui, ó. Só botar preparatório. Vou deixar aqui geral. Beleza? E como eu falei para vocês, essa é a parte qualitativa. Então aqui eu posso mudar isso aqui também, resistência aeróbia, força submáxima, eu boto a variável que eu quero. Então as capacidades físicas predominantes do esporte eu posso mudar aqui. Então vamos colocar lá, resistência aeróbica, eu quero que esse cara tenha uma base bem boa do treinamento aeróbio. Eu vou colocar aqui, ó, venho iniciar, venho botar uma cor, eu gosto muito do azul aqui, fica muito legal. Botei o azulzinho, ó. Então eu tenho 3 unidades de 5 de dedicação à fase aeróbica. Não se apeguem a isso, é só numericamente, quantitativamente, é só para a gente ter uma organização de cada período. Então, nesse primeiro microciclo, eu vou ter uma resistência aeróbica, trazendo força submáxima, vai ter força submáxima, vou colocar aqui, tá? Força submáxima, vai ter também, força máxima não vai ter, e eu vou ter mais uma unidade aqui de aeróbio, de flexibilidade, perdão. Flexibilidade. Então, essa aqui vai ser a minha organização do meu primeiro microciclo. Meu segundo microciclo, eu vou continuar com a parte aeróbia, tá? Vou colocar aqui de novo, página inicial, pão, botei,
Vou colocar uma unidade de força, vou botar aqui, e vou continuar com uma unidade de força, de flexibilidade aqui. Beleza? Então vamos lá. E assim eu posso ir organizando toda a parte de treinamento do sujeito. Então aqui agora eu vou colocar 2 unidades, já vou subir um pouquinho a parte de organização de força, vou subir 2 unidades aqui, ó. Então eu vou organizando só para eu saber como é que tá. Eu vou diminuir um pouquinho o aeróbio aqui. Tá? Vamos diminuir um pouquinho o aeróbio. Por que que eu vou diminuir? Porque eu vou dar uma carguinha maior aqui, ó, também de flexibilidade. Vou colocar uma flexibilidade aqui, ó. Então eu vou trabalhando, eu vou organizando isso aqui só para ter uma ideia de como eu vou fazer a organização. Então a aprendizagem veio aqui. No preparatório geral eu vou começar a colocar mais atenção para o treinamento de força. Vou subir 2 unidades de treinamento de flexibilidade e mobilidade e vou deixar uma unidade do aeróbio. Então eu vou organizando aqui todo esse meu treinamento. Cheguei aqui, ó, 3 unidades de força e já vou começar a colocar uma brincadeirinha de força máxima. Então tenho uma brincadeira de força máxima aqui. Aqui eu vou colocar 2 brincadeiras de força máxima. Aqui eu vou colocar 2 brincadeiras de força máxima. E aí eu vou trabalhando, organizando isso aqui para que eu possa visualizar toda essa parte de treinamento para o meu atleta. Então é uma parte bem organizacional, tá? Bem organizacional. É interessante fazer o exercício dessa visualização para que vocês tenham a ideia bem específica de como nós vamos trabalhar com esse sujeito. Lembrando, não se apegar a números, aqui a gente não tem número, mas sim só a verificação do processo de escala, de organização, quanto tempo eu vou dar de atenção para cada valência, cada variável na sessão de treinamento. Tá? Então vamos lá. Específico de força. Aí cheguei aqui, ó, específico de força. Entrei no preparatório específico, daí a gente tem que definir aqui o que seria esse preparatório específico, qual o esporte, tá? Mas só para a gente organizar isso de forma geral, colocando aqui, ó, a rodo, só para você, sempre um aeróbio para recuperação também, muito importante, manutenção e recuperação. Então eu vou organizando isso aqui, tá? Vou organizando conforme o esporte, aquilo que eu quero. É uma organização, voltando a dizer isso, é uma organização qualitativa, tá? É só para que eu possa organizar quais os microciclos que eu vou trabalhar. Isso quando a gente fala de esporte, de alto rendimento e tudo mais, a grande maioria de vocês não vai diretamente usar isso, tá? Assim tão específico, então por isso que pode mudar essa parte aqui. Daqui a pouco você quer colocar hipertrofia, aeróbico, hipertrofia, HIIT, alguma coisa do gênero. Você pode alterar isso aqui, tá? Eu posso colocar aqui, em vez de botar força submáxima, eu posso colocar hipertrofia, por exemplo. Hipertrofia, tá? Então eu boto hipertrofia e vou organizando, tá? Aeróbico, posso botar aqui, ó, aeróbico só. Aeróbico. Então eu vou vendo o que eu quero e vou organizando, tá? Então eu vou botar aqui conforme eu quero. Algumas coisas não podem ser mudadas. Por exemplo, aqui o microciclo pode, ó, semana pode, período pode. Então você pode mudar algumas coisas, tá? É importante que vocês entendam isso, que algumas coisas estão desbloqueadas. Vocês podem trabalhar com isso, tá? Então assim, ó, muito bacana. Aí eu vou colocar aqui embaixo. O que eu quero? A divisão desse treino. Então, até a parte de aprendizagem e preparatório geral, eu vou fazer um full body. Depois, eu vou colocar aqui mais uma divisão de A e B, e depois uma divisão A, B e C. Isso aí vocês estão bem acostumados. Eu também posso mudar isso, ó. Posso vir aqui, deixar mais curto, menos curto, tá? Posso alterar essas situações todas, ó.
Então eu posso mudar o nome que eu quero aqui, né? Daqui a pouco eu não quero chamar de full body. Daqui a pouco eu não quero botar A, B e C, eu quero botar 1 e 2. Então eu posso também isso. A parte de dieta, se eu quero uma dieta normocalórica, quando que entra uma hipercalórica, quando sobe ainda mais as calorias, isso tudo é interessante para enviar para o profissional de nutrição, para ele saber, ó, aqui eu preciso porque a carga de trabalho está maior, então eu vou precisar de uma hipercalórica. Ah, legal, então bacana. Nesse início aqui, que a carga de trabalho não está tão grande, pode ser uma normocalórica, sem problema nenhum. E aqui perto da competição, onde nós vamos estar com A, B e C, o cara já está chegando numa fase de polimento, uma hipercalórica, na competição também, mas claro que isso aí varia bastante de sujeito para sujeito, de esporte para esporte e assim por diante. Mas é uma ferramenta que vocês podem ter este acesso. Legal? E aí nós vimos aqui como é que funciona a parte mais qualitativa, beleza? No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a mexer na parte quantitativa, a gerar material aqui baseado no volume, beleza? Espero que tenham gostado, curtido aí. Logo, logo a gente vai estar conversando sobre mais coisas nesse material aqui, excelente de trabalho para o personal, para o profissional de educação física e o treinador, treinadora que está trabalhando. Beleza? Abraço!